Bíblia comigo lá no livro de Romanos, capítulo 8. E o versículo 14. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravizasse para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no seu Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17: se somos filhos, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Pai, convém que tu cresça e que eu diminua, e que a tua palavra seja ministrada nessa manhã. Abre o nosso conhecimento, o nosso entendimento, leva a nossa mente cativa à sua obediência, Senhor. Tira toda a resistência, todo o sofisma, Senhor, daquilo que não nos deixa aprender e ouvir a tua vontade nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém. Como ter identidade de filho? Eu gosto muito dessa palavra, e nada é combinado. Eu acho legal, né? As pessoas cantam louvor, ninguém fala nada que vai pregar, e no final dá tudo certo, né? Então, quando a gente canta não sou mais escravo do medo, isso tem que ter uma função muito forte na nossa vida. Mas como eu tenho uma identidade de filho? Quando eu entendo que o Espírito de Deus, que testifica no meu espírito, e só assim eu posso chamar ele de Abba, Pai. Existe algo da parte de Deus em relação à sua identidade, porque o apóstolo está dizendo assim: ele não deu a você um espírito para que vos escravizasse. A ideia de Deus nunca foi escravizar seus filhos. Se ele fala que ele não deu, é porque alguém vai dar, ok? Você concorda comigo? Alguém vai liberar um espírito de escravidão sobre a sua vida. E nós falamos de muitas coisas esses dias. Falamos dessa questão da paternidade, da orfandade, das áreas de traumas, né? Deus tocou nos seus ossos, no seu sangue. Você viu que essa raiz de iniquidade é terrível, as heranças. Aliás, é muito assunto, né? A gente sobe aqui e fica borbulhando porque é muita informação. Mas o que Deus quer dizer com tudo isso? Que isso pode vir sobre a minha vida, mas eu tenho um posicionamento, eu tenho que ter o entendimento. Eu gosto muito de uma frase de um autor chamado Viktor Frankl. Ele diz assim: ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Ninguém, presta atenção, ninguém pode escravizar você se você não consentir. Isso só vem para a sua vida porque você permite. Ninguém pode tocar, ninguém pode te magoar, ninguém pode ferir se você não deixar. Eu decido isso, eu decido me escravizar. Só que a questão que eu vejo no nosso espiritual, que nós somos a criança mal resolvida da nossa infância, aquela criança que não recebeu o abraço, aquela criança, porque o pai, só a figura do pai afirma a identidade do filho. Uma mãe não tem o poder de afirmar uma identidade de filho. Por isso que o pai gera proteção, segurança, limites, afirma a identidade e dá direção. Uma mãe gera nutrição, vínculos de relacionamento e organização.
Então nós somos a criança mal resolvida da nossa infância, a criança que está esperando uma paternidade, uma maternidade, sentada ali, achando que alguém vai nos resgatar. Mas deixa eu te contar algo, você já foi resgatado na cruz, alguém já morreu pela sua vida, aquele sangue que verteu, resgata você. Aleluia. Então nós somos, eu falo que normalmente, o coach ele fala assim, que nós somos adultocente de 90 quilos. Ainda bem que eu não tenho 90, obrigado, Senhor. Nem quero chegar lá. Fala amém, gente. Amém. Vocês ficam muito tensas. Porque nós temos esse corpo, esse aspecto. Eu tenho um corpo de 43 anos, mas existe uma criança mal resolvida dentro de mim. A mulher da fase adulta, ela quer romper, ela quer ser uma boa mãe, ela quer ser uma boa esposa, ela quer ser uma boa líder, mas a criança mal resolvida, ela grita, ela fica de birra, ela não quer romper, ela não quer fazer nada, ela não quer orar, ela não quer se responsabilizar. Então, para eu ter uma identidade de filho, eu tenho que arrancar essa criança de dentro de mim. A criança que não quer levantar da cama, a criança não quer obedecer à liderança, a criança, ela grita. Então essa criança da infância não deixa a sua identidade de filha vir à tona. Porque você acha que você está brigando com o diabo? Não, você está brigando com a criança mal resolvida. Criança não gosta de orar, criança só gosta de brincar, levar uma vida sem compromisso. Só que o adulto, ele é cheio de responsabilidades. O adulto, ele vai assumir o seu pecado, o seu ato. A criança, quando se machuca, ele corre para a mãe, porque a mãe vai curar. Mas você não é mais criança, você é um adulto, e você precisa ter uma identidade. Então qual é a sua maior luta hoje? O que você tem que trilhar? Mapear a criança. O que a criança grita? O que eu tenho que fazer para eu vir para essa fase adulta? O que eu tenho que fazer para ter uma identidade afirmada no Senhor? Porque eu não posso viver assim. Os homens, fechem os ouvidos aí, por favor. Isso. Mulher, só Deus para gostar. Todo dia a gente acorda de um jeito, todo dia a gente quer uma coisa. É uma crise de identidade por metro quadrado. Você já teve noção assim, ó? Quando eu tinha crise de identidade, o meu cabelo teve tanta cor que eu não sei como é que ele está sobrevivendo hoje. Um dia você quer ser loiro, outro dia você quer ser ruivo, outro dia você quer ser moreno, outro dia você não quer nada. Dá vontade de raspar a cabeça e começar tudo de novo. Isso é a criança que não sabe o que quer. Aí um dia você gosta de roxo, outro dia você gosta de rosa, outro dia você não gosta de nada. Nada. Então assim, é um conflito de identidade. É algo que eu não sei lidar. Um dia você acorda apaixonada pelo seu corpo, no outro dia você quer guardar dinheiro, fazer uma poupança para operar ele inteiro. É uma crise de identidade atrás da outra. Não vos dei um espírito que vos escravizasse. Eu tenho amigas que são escravas de academia, são escravas de lipo, são escravas. Porque tem uma crise de identidade todo dia. E aí você casa, tem uma responsabilidade, é mãe, e você fala assim: como que uma criança vai cuidar de outra criança? Não vou dar conta. E aí nos tornamos uma péssima esposa, uma péssima mãe, porque temos uma crise de identidade dentro de nós. Não sabemos lidar com as coisas. Porque a menina, como eu disse ontem, está esperando o anel, está esperando a flor, está esperando o elogio, está esperando. E aí ela acha que o marido vai fazer tudo isso. Quem é casada, levanta a mão. Seu marido não é seu pai.
Eita. E vou falar um negócio pra você: não se iluda que ele vai lembrar de aniversário, de noivado, de casamento. Nem do seu aniversário ele lembra. Isso é coisa de pai. Aí você fica esperando e ele tem que adivinhar o presente que você quer. Querida, deixa a criança sair pra fora em nome de Jesus. A função, tem a função do pai, tem a função da mãe. Sabe qual é a função do marido? Só tem duas. Presta atenção. Senão você vai ter uma crise atrás da outra. O homem gera segurança. Segunda coisa, ele afirma sua identidade de mulher. O pai afirma identidade de filha. Aí você já vem com um conflito de não ser filha, vai casar com um homem para substituir o pai, e o pai não vai e o marido não afirma sua identidade de mulher. Ferrou. Duas funções. Ele não vai adivinhar os seus pensamentos. Ele não vai adivinhar a comida que você quer comer. Ele vai te afirmar como mulher. Isso é tão forte, começou no Éden. Deus fez Eva lá da costela. Você sabe toda essa história, que você ainda tem que me entender com Deus, tudo isso, né? Mas quando eu chegar lá eu pergunto para ele. Coisa complicada. Como que Deus tira a gente dentro de um homem que é que a gente tem identidade feminina? Ele tem que me explicar. Formatada do homem, a gente nasceu com tudo que está no homem. Porque quando a gente fala que o homem tem um lado feminino, ele não gosta. Olha a crise de identidade. Olha um banando o dedo pra mim lá atrás assim. Olha o que Deus aprontou pra gente. Não, mapeia o negócio. Te tira de dentro do homem, formatado de tudo que está dentro do homem. E aí, se você ler Gênesis 5, você vai ver assim, que Deus chamava eles de Adão. Ela não tinha nem nome. Quando acontece todo o rebuliço lá do pecado, aquela história que todo mundo condena nós, que eu também preciso entender isso, porque nasce de dentro do homem, não tem identidade feminina, meio masculinizada. Você tem um espírito meio masculinizado, começou lá no Éden. Se liberta dele, em nome de Jesus. E sabe qual é a palavra que Deus me deu esse ano? Que nós temos que buscar a nossa alma feminina. O teu desafio de identidade é buscar a sua alma feminina. Porque não é fácil. Só que daí aconteceu tudo aquilo. O que Deus fala com Adão? Gênesis 3, 4 e 5. Aí Deus falou assim para Adão: ó, ela pecou, se vira. Eu tirei ela de dentro de você, a responsabilidade é sua. É mais ou menos isso. O que Adão faz? Dá o nome de Eva. O homem afirma a nossa identidade de mulher. Adão coloca o nome na Eva. E você acha que você não precisa de homem para nada? Você nasceu de dentro dele. Você nasceu de dentro dele. E eu vou te falar uma regra. E os homens fecham o ouvido, hein? Vocês não veem que eu já vou pegar no pé de vocês. E ministrando, no começo descendo, preparando uma aula. Nada a ver, tá? Preparando uma aula de sexualidade. Mas Deus, ele vem assim com umas coisas. E Deus falou assim para mim: existe um lugar de origem que a mulher precisa voltar. E esse lugar é quando a mulher se torna uma só carne com seu marido, como a Patrícia falou, único. As suas células, olha como isso é profético. As suas células vão entrar nele e você vai se tornar uma só carne. Nesse dia você volta ao Éden e você volta à sua origem. É nesse dia. Quando você entende isso, você tem sua identidade restaurada e você entra nesse lugar. Deus falou, a mulher só volta ao propósito quando ela se une a um homem. Ela volta à sua identidade original, Patrícia. Ao contrário, a gente tem crise de identidade todo dia. Todo dia você tem uma crise de identidade. Você vai voltar à sua origem.
Então não fala assim, não precisa de homem para nada, homem não serve para nada. Não, o homem é a nossa origem de identidade de mulher. Por isso que não importa, Muracava dá trabalho. Pensa. Dá mesmo. Nossa. É verdade. Mas quando eu olho para ele, eu falo, tá a minha origem. Esse homem é a minha identidade. Ele me chama de gata, de maravilhosa. Ele manda mensagem para mim de madrugada assim: não chega cansada, meu amor. Ele viaja terça de manhã de madrugada para o Peru. Então eu estou assim, vocês oram por mim que eu tenho que chegar renovada. Ele me afirma. Ele é a minha afirmação de identidade de mulher. Agora, imagina, passa 2 homens pela sua vida. O seu pai tem uma função e o seu marido tem uma função. Quando eu estou desconectada dessa figura que afirma minha identidade de filha, é Deus, pai e mãe. Aí eu caso e acho que o meu marido vai fazer tudo isso. Quem é solteira aí? Querida, abraça essa palavra. E quando você casar, casa com o seu propósito de origem. Porque só dentro do casamento você vai ter sua identidade de mulher restaurada. Entra nisso em nome de Jesus. E aí, quando a gente casa, a gente concentra tudo no marido. Tudo que o pai não fez, a gente acha que o marido vai fazer. E nós vamos oprimindo eles. Eles não conseguem. Não conseguem mesmo. O meu marido fala assim: um dia faz um dicionário para eu te entender. Eu falei assim: isso é de dentro de você, se vira. Eu estou fazendo um dicionário teu. Não, você não está fazendo. É duro você trazer sua pastora na sua administração. É luta. A gente sabe todos os defeitos da gente. O que eu quero dizer com isso? Que quando isso não é resolvido, eu tenho crises. E aí o diabo vai lançando o quê? Uma época todo mundo queria ser emo. Todo mundo se vestia de preto, cortava uma franja aqui no meio da cara. Isso é crise de identidade. Hoje todo mundo quer ser a Gisele Bündchen. Crise de identidade. Se você nasceu aí com um osso bem grosso, você não vai ser magra nunca na sua vida. É verdade. Quer ser Gisele Bündchen. Verdade. Fica em crise, que faz regime e não emagrece. Crise de identidade. Claro que você tem que se cuidar. Mas presta atenção, você não vai ter 47 quilos. Hello! É a estrutura óssea sua, querida. E o seu marido vai ser proporcional à sua estrutura. Você saiu de dentro dele, volta à sua origem. Aí todo mundo quer casar com um marido bem magro. Mas o casamento ele engorda, não fica? Fica muito alegre, não. Normalmente todo mundo que casa engorda, não é verdade? São as crises que são geradas dentro de nós. Por isso que quando eu leio essa palavra de Romanos, o teu espírito testifica no meu espírito. É Deus. Deus fala da parte masculina. Deus também tem a sua maternidade. Mas você não pensa em Deus como uma mulher. Deus tem sim a sua parte de maternidade. O Espírito Santo é a maternidade de Deus. Jesus fala assim: eu vou deixar um consolador. Quem consola filho? Você já viu um pai consolando um filho? Tragédia. Tragédia. Ele balança. A criança grita. Ele fala: toma que o filho é seu. A Bíblia fala que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Você já viu um pai que o filho está com cólica, ele está com gemidos inexprimíveis? Está roncando, não está nem aí. Você já viu um pai com ciúme de filho? Dura 2 minutos. O filho aparece com a namorada. Eu sei, a gente tem 4 lá em casa. Ele olha, fica vermelho,
Daqui 15 minutos aquilo passou e a mãe está remoendo. Será que é pro meu filho mesmo? Como essa menina é? Será que o que ela vai fazer? Está deitando no ombro dele, está pegando nele. Ai, a mãe! Isso é o Espírito Santo na nossa vida, é a maternidade de Deus. Deus é tão perfeito que Ele pensou até na maternidade para as nossas vidas. E uma mulher só tem duas funções na vida dela. Fica triste não. Lá na eternidade a gente acerta isso. Primeira função da mulher: nasce e morre com ela, nutrição. A mulher nasceu para nutrir. Por isso você tem 2 peitos aí no seu tórax. Glória a Deus. A única função disso daí é nutrição. Você já parou para pensar que Deus é tão terrível que Ele coloca esse negócio na gente? Esse trem cresce, a gente casa, tem filho, Ele enche, esvazia. Depois Ele puxa e cai. Vê se não é para dar uma crise de identidade na gente. Porque o seu peito, deixa eu falar um negócio para você, não foi feito para você mostrar o colo do seu peito. O seu peito não foi para ser mostrado. Quando uma mulher expõe o seu peito, ela está expondo a nutrição da sua casa. Se você quer mostrar o seu peito, você está expondo a nutrição da sua casa. Você está dizendo assim, ó, nutrição da imoralidade, nutrição do pecado. É isso que você está dizendo. Isso é uma crise de identidade. A sua nutrição não foi feita para ser exposta. Então, minha irmã, cuida disso daí. Porque do jeito que você está vestindo a sua nutrição, é a sua vida com Deus. Fala Deus. Nutrir. E às vezes eu fico pensando assim, da onde veio o leite? Porque a gente pensa logo na vaca, né? Por isso, quando a gente tem filho, a gente tem depressão pós-parto, antes do parto, depois do parto, 10 anos depois do parto. Você já imaginou tudo isso? E o filho, ele vem diretamente. Quando você casa, o que você vai fazer na sua vida? Cozinhar, cozinhar, cozinhar e cozinhar. E quando a mulher não gosta de cozinhar, ela não está nutrindo, porque a sua função é. E tem mulher, eu estou falando de identidade, eu preciso falar tudo. Aleluia. E tem mulher que não gosta de cozinhar. Ela faz o trivialzinho ali, mas no domingo, quando chega a visita, ela faz maionese, uma galinha assada, ela faz macarronada. Dia de semana o povo come steak frito. Você está matando a sua família. O que vai na sua mesa nutre o físico e o espiritual. A minha pastora fala melhor sobre isso, eu aprendi muito com ela. Sabe aquela mesa que você coloca? Sabe aquele prato quebrado, aquela xícara com a asa quebrada? Asa, sei lá como chama isso. É isso aí. Aquela mesa toda bagunçada, você é nutrição. Aquela toalha que você guarda só para as visitas, Deus vai botar fogo nela. Aquele lençol que as visitas, só as visitas deitam. Não, a sua nutrição é para a sua casa, o melhor é para os seus. Quem for na sua casa vai dormir e se enxugar na mesma toalha que a sua família enxuga. Mas olha a crise de identidade. Você não consegue. A mulher, ela tem que gostar de cozinhar. Você é nutrição. Não tem como se livrar disso. Segunda coisa, só sobrou coisa ruim para nós. Lá vem. Organização. Ei, limpa a casa, organiza a casa, limpa a casa, organiza a casa até a volta de Jesus. Organização. Aleluia, aleluia. Que capeta você tem que tirar? Se aquele armário está com demônio territorial, tira em nome de Jesus. Aquelas panelas tudo quebrada, tudo preta, joga tudo fora. É a habitação do mal. Organiza.
Organização. Aí você casa e você acha que os homens não discutem isso. Vocês estão proibidos. Você acha que o homem vai te ajudar. Que tem uma dó. Aí você sai de casa e fala assim: eu dou uma ajeitada na casa pra mim. Gente, o homem não foi feito pra isso. Eu ainda brinquei com os meninos lá atrás, que eu estava conversando com uma galera ontem. Eu falei: se o homem foi feito, solta um rato dentro de casa, ele mata. Mata barata, ele foi feito para isso, ele é sua proteção, ele é sua segurança. Só que daí o coitado, para te agradar, ele organiza do jeito dele, que não é do seu jeito. Aí você chega em casa, nas suas crises de identidade feminina, e diz assim: meu Deus, vocês não fizeram nada. Eles estão suados, trabalharam um monte, porque só você tem visão de organização. Aí você acha que ele vai catar a toalha, querida? Você acha que ele vai estender a cueca? Querida, não se iluda. Ele não foi feito para organizar. Ele foi feito para afirmar, para nos dar, para nos colocar no nosso lugar, para nos abraçar, para nos proteger. E aí você acha que ele vai lavar a louça, e quando ele lava a louça você fala assim: meu Deus, quem passou aqui? Não sabe. Ele lava, coloca do jeito dele, não é do seu jeito. Ele puxa uma camisa, vem 5. Dá vontade de matar, porque dá vontade de matar. Nunca acha nada. Nunca acha nada, nunca. A meia tá lá na cara e ele tá te chamando. Cadê a minha meia marrom? Tem 50. Mas ele quer uma que ele tem lá. Aí quando você dá, tem 10, você dá aquela mesma. Ok. Mas é do homem, porque ele não foi feito para isso. Deus, quando tirou a mulher do homem, Ele tem que colocar a questão feminina dentro de nós. Nós precisamos trabalhar isso. Porque daí a gente quer ser masculinizada, nós queremos trocar lâmpada, queremos subir escada, queremos ser homem. Mas essa não é a nossa verdadeira identidade. Nós temos que buscar a nossa identidade. Então para de brigar com a menina mal resolvida da infância e toma a sua identidade de mulher. Ou a gente faz isso, ou nós vamos viver escravas a vida inteira. Porque isso eu atraio para a minha vida. E eu gosto dessa palavra que diz assim, ó: e se no sofrimento nós padecemos, também seremos participantes da sua. O nosso problema de ser crente é que a gente só quer a glória, não quer o sofrimento. O filho participa do sofrimento para receber a glória. Então esse histórico de vida, tudo que você está passando, é parte do sofrimento, para que possamos participar da sua glória. Por que eu não entendo isso? E você vai vendo que tudo na nossa vida é figura de autoridade. Você tem Deus, que escolhe o pai e a mãe. Depois Deus dá um marido pra gente. E aí vem a tal da submissão, que ninguém entende o que é isso. A submissão, no meu entendimento, é quando eu entendo da onde eu saí. E quando eu entendo que eu tenho que buscar algo feminino. E aí, esse algo feminino, gente, é o que se submete ao homem. Porque se eu for masculinizado e tentar me submeter, eu não vou conseguir. É espírito masculino contra espírito masculino. É choque na série. Verdade. Então você só pode entender de submissão quando você atrair uma alma feminina para a sua vida. Senão não se submete. O meu pai me fez homem. Eu fui a primeira filha dessa segunda aliança. E ele me tratava como homem. Como eu sofria muito de orfandade, espírito de bastardia, e a gente quer chamar atenção, né? Porque esse pai nunca abraçou, nunca elogiou, só me xingava de tudo quanto é nome. Então quando ele falava assim: essa menina é um homem, nossa, aquilo para mim era uma glória. Estava me elogiando, só o único elogio da vida. E me tratava como homem. A gente ia para a fazenda, eu ia trabalhar no meio dos peão. O que um peão fazia, um homem fazia, eu também fazia. Aí você imagina, eu fui para a igreja com 16
me batizei. Aí tive que aprender a me vestir, a deixar cabelo crescer, ser mulher. Mas é só aqui. Aqui dentro era masculinizado. Aqui dentro eu dizia assim, casar nunca. Pra quê? Eu sei fazer tudo que um homem faz. Então, aquilo foi gerando uma crise na minha vida. E até hoje, eu tenho que me policiar para não ser um homem. Porque esse espírito masculinizado atrai Jezabel. Jezabel é aquela serpente lá do Éden. Foi lá que ela nasceu. E ela tenta te convencer desde o Éden que você pode convencer um homem a te obedecer. Olha que coisa linda na nossa vida. Você entendeu o nível da sua batalha? Desde o Éden, Jezabel estava lá. Não, você pode comer. Começou a conversar, porque Jezabel fica na sua cabeça. Você pode, você dá conta. E aí o que você faz dentro da sua casa, nas suas crises? Manipula toda a sua casa, todo mundo acaba fazendo o que você quer. E para se livrar disso é muito complicado. Então ser chamada de Jezabel não é porque você abandona, isso vai além do que você imagina. Quando você não entende esse lugar, ela vai te manipular, ela vai te controlar e ela vai dominar a sua vida. E essas crises é uma luta, você vai ter. Hoje eu me policio. Eu falo que todo dia Jezabel tenta ressuscitar. Mas eu falo, já te matei, eu já te matei, eu já te matei, eu já te matei. De vez em quando meu marido fala assim, ei, a Geza tá voltando, hein? Eu falo, epa, já vou ali me resolver com ela. Já estou indo ali me resolver com ela. Porque o homem, ele tenta administrar isso na nossa vida. Um homem vê quando você está excedendo os seus limites. Só um homem faz isso. Mas quando seu marido te chama de Jezabel, você quer cortar o pescoço dele. Na cabeça dele, não está te chamando de Jezabel. Ele está dizendo assim, você está demais, você precisa parar, você precisa ser mais feminina, deixa eu fazer o meu trabalho, deixa eu agir como sacerdote, deixa eu fazer o que eu preciso. É só isso. Mas nessa crise de identidade, nós vamos gerando muita coisa. Só para você entender o espiritual, nós temos por padroeira da nossa nação uma entidade chamada Aparecida. Lá está escrito assim, padroeira, uma mulher exercendo uma função de paternidade. Ela deveria ser madroeira. Nós temos uma mulher como paternidade da nossa nação. Olha como a nossa luta é grande. Você luta no físico e luta no espiritual. E aí todo mundo, quem não quer, gente, quem não quer poder, quem não quer mandar, todo mundo quer. Mas por quê? Tem um legado espiritual, mas também tem um legado físico. Deixa eu te contar uma outra historinha. Quando a Aparecida foi encontrada, ela foi achada sem cabeça, certo? Quando você lê, acho que é segunda Reis 21, se eu não estou enganada, você encontra a morte de Jezabel. O que sobrou de Jezabel? O crânio, as mãos e os pés. Quando a Aparecida é encontrada sem cabeça, você acha que ela recebeu a cabeça de quem? É normal ser encontrada sem cabeça? Ela recebe a cabeça de Jezabel. Nossa nação tem um legado jezabélico. E em cada nação, se você estudar, você vai ver que Jezabel ela volta de alguma maneira. Os cachorros não conseguiram comer. Gente, se comer o osso da perna, como não come a mão? Não é normal. No meio de tudo isso, como a gente lida com isso? A sua luta é voltar para casa, é maior do que você imagina. Então, não adianta você orar, não adianta jejuar. Vai em busca da sua alma feminina e diz, Deus, mostra o que a criança está sobressaindo em mim e deixa eu ser uma mulher adulta. Como eu faço para ser adulta? Como eu faço para eu ser madura? Como eu me encontro no meio disso? Ah, mas meu pai não me afirmou a minha identidade. A gente já falou sobre isso. Se você estava fora de uma aliança, Deus te coloca dentro da sua própria aliança.
Então você já tem uma afirmação de paternidade na sua vida. Eu gosto muito de um texto. Abre lá comigo, Mateus 4, eu quero ler com você. Meu Deus, eu preciso de tempo e eu não tenho. Mateus 3, na verdade. Tem Mateus na minha Bíblia, sumiu. Que eu não ia ler, veio na cabeça agora. Mateus 3, 16. Olha o que Deus teve que fazer no nosso espiritual para a gente quebrar uma legalidade espiritual em relação à nossa identidade. Mateus 3, versículo 16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Você parou para pensar nesse texto? Qual foi a necessidade de Deus de fazer isso com Jesus? Jesus, ele vai ter aqui, não por ele, você vai entender, por nós, a maior afirmação de identidade encontrada dentro da Bíblia. Pensa comigo. Se Jesus era filho de Deus, ele foi profetizado, ele foi anunciado, ele era o Messias, que importância teria para Jesus que isso acontecesse? Só que lembra que eu falo que nós estamos lidando no espiritual e no físico. Existe uma legalidade no espiritual para roubar a nossa identidade. Estudando essa palavra, Deus ministrou algo no meu coração. O porquê que Deus manifestou? Porque Jesus é a nossa representação. Jesus representa os filhos. Ele veio como filho para ensinar nós, filhos, a respeito do nosso Pai. Deus poderia ter vindo. Deus poderia ter vindo nos resgatar. Porque pensa bem, não é o Pai que resgata seus filhos? Não é isso que você está esperando, ser resgatada por alguém? Mas ele manda, porque quando ele veio, o Pai fez Adão, o Pai. Adão foi gerado do próprio Deus. Deus gestou Adão. Só que parece que não fluiu muito bem. O que Deus faz? Vou fazer algo. Vou escolher um pai e uma mãe para Jesus e vou mandar ele. Deu certo. Deu certo. Então quando Jesus vai ser batizado, quem é o próprio batismo precisa ser batizado? Presta atenção, gente, que Deus está querendo falar conosco. É a maior afirmação de identidade. Alguém que é o próprio batismo precisa ser batizado. Alguém que é o próprio filho precisa que o céu abra. Mas ele está nos ensinando a ter a nossa identidade. Jesus sai das águas, ele se submete. João ficou passado. João falou assim: como que tu vens a mim? Não tem lógica. Mas isso ninguém vai entender, só o próprio Deus. Não, eu preciso ser batizado, eu vou ser batizado. E quando ele sai das águas, o céu se abre. O Espírito de Deus, presta atenção que a gente leu, que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. Olha a representação para a gente entender essa palavra. Desce, pousa sobre ele. O céu se abre e ele escuta uma voz: eis aí o meu filho amado. Você só vai ter sua identidade afirmada quando você entender que no momento da sua vida você pode ter passado desapercebido, mas o céu se abriu e Deus falou assim: eis aí a minha filha amada. Aleluia! E Deus vai te lembrar disso hoje. Amém! Deus precisa te lembrar desse dia. Esse dia aconteceu na sua vida. Um dia, não sei se foi o dia que você aceitou Jesus, não sei que dia. Se foi na vigília, se foi no culto, mas o céu se abriu e Deus te afirmou. Amém. Talvez você esqueceu e foi roubado.
Mas esse dia Ele ouve. E se você esqueceu, hoje Ele vai te lembrar. E Deus falou assim: para cada filho eu dou uma palavra, para cada filho eu chamo de algo. Jesus eu chamei de amado. Quando Deus me afirmou a minha identidade, Ele me deu uma palavra que eu carrego até hoje. Você tem uma palavra de identidade sobre a sua vida. Deus, Ele te chama de algo, e isso é sua palavra de identidade. E talvez é só isso que você precisa ouvir hoje. Ele te chamar de alguma coisa. Te chamar. Talvez de filha, de princesa, minha menina, não sei. Eu não sei. Eu tenho uma palavra. Eu demorei para entender isso. E se você continuar lendo o capítulo 4, você vai ver que o Espírito vai levar Jesus ao deserto. O Espírito do diabo ou o Espírito de Deus? Deus. Deus leva, presta atenção, a sua identidade é afirmada. Jesus é levado ao deserto para ser abençoado, para ser tentado. Eu não tenho tempo de pregar essa palavra, mas você precisa meditar nela. Porque só depois que você tem sua identidade de filho, você vai poder viver essa tentação. E Jesus, Ele vai ser tentado no corpo, na alma e no espírito. Porque é dessa forma que a nossa identidade vem sobre nós. E se você ver aqui, só para você entender o que eu quero dizer. Jesus é levado 40 dias e 40 noites. E aqui no versículo 3 diz assim: o tentador se aproximou dele e disse: se tu és... Vamos, gente, se tu és filho de Deus. Ele é idiota, burro ou é muito inteligente. O céu se abre. Deus declara publicamente para todo mundo ver que Jesus era o seu filho. E ele vai lá fazer essa pergunta para Jesus. Não tem caminho. Se tu és o filho de Deus. Sabe por quê? Tem alguém buzinando no seu ouvido. Se tu és filha de Deus. Se tu és filha de Deus, que você está com luta no seu casamento. Se você é filha de Deus, que você está com problema com seus filhos. Se você é filha de Deus, por que você está passando isso? Tem alguém buzinando na sua vida, testando a sua identidade. Mas o que você faz? Você tenta provar que você é filha de Deus, mas eu não provo aquilo que eu sou. Jesus não tentou provar, e eu amo Ele por isso. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O camarada estava com fome. E se é um crente, vai fazer o que? Deus, o Senhor é na minha vida, vem aqui agora. O crente, o filho de Deus vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem. Olha a diferença. E Jesus sofre a sua primeira perseguição na sua identidade, no corpo. O nosso corpo é provado todos os dias. Se você é filha de Deus, por que você está doente? Se você é filha de Deus, por que você está com depressão? Se você é filha de Deus, por que você está obesa? Se você é filha de Deus, por quê? Por quê? E Ele não vai parar. Leva Jesus no mais alto e diz para Jesus assim: pula daqui. Sabe por quê? Porque você, o seu pai, vai dizer assim: dá ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles vão te pegar antes de você cair no chão. Ele testa a messianidade de Jesus, testa o seu espírito. E aí o crente, ele vai provar que ele é espiritual. Se alguém desafia você fala: eu vou botar essa pessoa no meu joelho, ai, Deus vai me dar essa vitória, e eu vou mostrar para ele quem eu sou. Jesus pulou? Não pulou. Ele não fez nada.
Ele disse, mas também está escrito. Aleluia. Aleluia. Porque ele não precisava provar a sua espiritualidade. Nós estamos morrendo porque estamos tentando provar aquilo que já está dentro de nós. Crise de identidade. E ele leva Jesus e mostra tudo. E aí ele vai tratar da alma. Porque a alma gosta de coisa grande, a alma gosta de ter, gosta de adquirir. E ele fala assim, ó, tudo isso aqui vai ser seu. Idiota, já é nosso. Oh, meu Pai, nos ajuda a entender. Mas isso vai ser seu só se você prostrar e me adorar. Porque a única coisa que ele não pode é ser adorado. E Jesus disse assim, você não entende. Ao único só deve ser adorado. E ao único só eu presto culto a Deus. Ao único. Só que a sua alma te leva a adorar os seus bens materiais. A sua alma quer ter. Tem um emprego, 2 empregos, tem um carro, aquele carro não está bom e trabalha para tocar aquele carro e trabalha e quer. Todos os carros do mundo é seu se você entender. Mas você está ali tentando provar que você é filho. Você não precisa disso. Sabe o que eu gosto? Quando a gente fala de orfandade, quando você fala de identidade, a primeira coisa que vem para filho é herança. E herança quer dizer o quê? Porção. Porção. Sabe o que é uma porção? Não é algo muito grande. É algo razoável. Uma porção. Você pede uma porção de fritas, que dá para 3 pessoas. Você pede uma porção de frango a passarinho, come 4 pessoas. Não é uma porção? Presta atenção, a sua herança do seu Pai Celestial é uma porção. E ela vai ser dada com medida da sua vida. Por isso você vai comer e vai morrer. Então essa herança é uma porção. E para cada filho ele tem uma porção. Deus sabe, se ele te der uma Land Rover, você vai ficar endemoniado. Ele não vai te dar. Porque você pode ter uma porção, Deus vai te dar um Siena. A sua porção é um Siena, porque Ele não quer perder o seu filho. Uma porção, mas nós queremos tudo. Isso é alma. A sua alma. O diabo vai tentar dar para você a sua porção, mas ela já é sua. Então não caia nesse conto. Seja levado, seja tentado, mas seja filho. Não importa o nível da tentação, não importa o tamanho do deserto, não importa. E quando Jesus vence tudo isso, e o diabo fica perguntando se tu és filho de Deus, o que acontece depois? O diabo se retira e os anjos vêm servir Jesus. Tem anjo com acúmulo na eternidade, porque não pode descer para te servir, porque você não entendeu o seu lugar de filho. Todo mundo quer orar aquela palavra: coloca uma mesa na presença dos meus inimigos. Todo mundo quer essa palavra. Como Deus vai te servir e colocar uma mesa na presença do inimigo se você não é filho? Que a primeira coisa que você faz é gravar um CD, contar um testemunho que Deus te serviu. Porque o filho não precisa falar nada, ele é filho. Porque o maior cuidado que eu tenho que ter é que eu não preciso fazer nada, porque tudo que eu preciso está dentro de mim. Eu sou filha de Deus. Não preciso de fama, não preciso. O meu pai é famoso, o meu pai é conhecido por toda a humanidade. Você conhece lá um que quis ser famoso lá no céu e sabe no que deu, né? É isso que Deus está tentando falar para você.
Eu quero que você medite depois, eu não vou ter tempo de ler. Lamentações 5. Lamentações 5 é a palavra de quem não tem identidade. Lamentações 5 é a palavra de quem não entende o seu lugar. Já fala lamentação, né, gente? Alguém está se lamentando. Você vai ver o maior lamento de falta de identidade. Nessa palavra tem um espírito de castração. Nessa palavra tem um espírito de orfandade. Nessa palavra tem um espírito que captura a sua identidade. Eu acho que a gente devia ler Lamentações 5 todos os dias, para não ser daquele jeito. Ele começa cobrando: onde você está, Deus? A minha família está morrendo, estamos passando necessidade, estamos isso, estamos aquilo. E ele vai cobrando de Deus as suas desgraças. O camarada está capturado, está com espírito de orfandade, não tem identidade de filho, está castrado espiritualmente. Quando você castra um gato, ele dá cria? Sim ou não, gente? Não. Quando eu estou castrada, eu não frutifico em nada. Eu tento, só que tudo que eu faço depois vira uma lamentação. É isso que essa palavra quer dizer. Eu começo a reclamar, começo a lamentar, e aí eu não vou ter tempo para falar, mas existem 6 coisas que estão dentro de uma crise de identidade, e uma delas chama-se cansaço. Hoje você está cansado de tudo, cansado da vida, cansado da casa, cansado do trabalho, quer sumir, desaparecer do mapa, porque não aguenta mais, se fadiga com nada, vive estressado, não tem identidade, porque o seu pai que te criou, ele te renova todos os dias. Para Deus você não fica velho. Glória a Deus. O meu sonho é que pessoas morressem com 800 anos, 700 anos. Você não está lutando para chegar nos 70. E aí fica preso lá naquele salmo que fala que depois dos 70 é enfado e canseira. Sai fora. Eu quero ficar com 90, quero pregar, quero chegar em casa, quero dar assistência para o meu marido, quero sair para pregar, quero voltar. Lá firme na rocha. Glória a Deus. Você chega nos 40 e faz: agora não dá mais, nem sexo eu posso fazer, porque depois dos 40 a gente não sente mais nada. Você, minha filha, eu estou sentindo tudo, estou com 43. Sai fora. Você acha que Deus vai criar um libido com tempo limitado de vencimento? Sai fora, isso não existe. Pode ter que tomar hormônio? Toma, minha filha, se vira. Mas o negócio está lá dentro de você. Mas nós vamos entrando nesse lugar, num tempo de canseira, num tempo que nós não entendemos. Amém? E agora eu tenho 10 minutos para te fazer um caminho de volta para a sua vida. Eu preciso ensinar você a voltar para casa, amém? Depois eu tenho essa mensagem ali, identidade restaurada, é 1h30, é uma palavra bem bacana, você pode adquirir, pode assistir, pode copiar e dar para os outros, só não pode vender, amém? Fica à vontade, não tem problema com isso. Mas existem muitas coisas que você vai se mapeando que você está vivendo, e você vai entendendo que você está em uma crise. Mas o que eu faço com tudo isso? Como eu lido com tudo isso? Como eu volto para casa? O que eu vou fazer com todas essas informações? Eu entendi que figura de autoridade é importante na minha vida. Eu entendi que o pai tem uma função, a mãe tem uma função, e quando há uma desconexão, as coisas não acontecem. Nós vimos algumas disfunções de traumas, como abuso, como raiz de iniquidade. Como eu lido com isso? Orando e jejuando? Não. Fazendo algo que nós chamamos de caminho de volta. Se você ler o texto de O Pródigo, eu não vou ter tempo de ler, eu não sei se é versículo 7 ou 8, eu para versículo, sou uma bênção, com a glória tudo junto. Fala assim: quando ele olha aquela comida dos porcos e ele cai em si, ele diz assim: me porei a caminho e voltarei para o meu pai.
Não adianta você passar um monte de processo e não se pôr no caminho e voltar para consertar muitas coisas. Como eu disse, o meu pai foi meu abusador. Eu voltei no meu pai, não foi meu pai que veio. Voltei nos tios. Só não voltei com meu irmão, que me perguntaram isso ontem, porque meu irmão foi assassinado um ano depois. Não tive oportunidade. Mas no ano passado eu tive. No ano passado eu vivi um processo de cura na IMAP, até com uma pessoa que está aqui, que parece muito com meu irmão. Foi muito lindo o que Deus fez na minha vida. Eu pude abraçar, eu disse, posso te abraçar? Eu abracei essa pessoa e disse, você parece muito com esse irmão que eu conto no testemunho. E foi muito lindo, que eu tive a oportunidade de abraçar, de liberar e de saber que realmente eu não sentia mais nada. Porque nesse caminho, gente, esse caminho não acaba. Ele vai embora. Só que não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você liberar perdão, se você não entender que tem coisas que eu preciso ir lá resolver. Você precisa ir no seu pai, você precisa ir na sua mãe, você precisa ir nessas pessoas que fragmentaram e roubaram a sua identidade. Talvez no ex-noivo, no ex-marido, ninguém quer, né, falar com o ex, mas você está presa nele. Você está em outro relacionamento, presa no primeiro relacionamento. Aí você sonha, fala assim, meu Deus, eu não gosto dessa pessoa. É que existe um cativeiro. E se você não voltar lá e dizer assim, ó, eu estou aqui, eu quero te pedir perdão, porque 50% foi minha culpa, e agora eu quero te liberar e te abençoar, segue a sua vida que eu vou seguir a minha. É mais ou menos isso. Deus trabalha com verbalização. Para começar, Ele cria um mundo como? Desenhando? Falando. No físico e no espiritual. Para afirmar a identidade de Jesus, Ele tem que verbalizar. E ainda traz uma pomba que é um símbolo. Olha como Deus trabalha. E você acha que só a sua oração vai resolver sua vida. Mentira. Não resolve. Então você tem o que eu chamo de caminho de volta. Me porei e voltarei. E eu quero te dar uma receita básica, simples e eficaz. Jesus fez, eu copiei e colei. Dá certo. O que Jesus faz, copia e cola que dá certo. Amém? Bacia de água e toalha. Bacia de água e toalha é a melhor forma de fazer um caminho de volta, de quebrantamento, de arrependimento, de humilhação e de reconhecimento e honra. Porque eu só lavo o pé de alguém quando eu quero honrar essa pessoa. O que Jesus queria dizer quando lavou os pés dos discípulos? Imagina ele lá lavando os pés de Judas, olhando na cara de Judas e dizendo assim, daqui a pouco você vai me beijar e vai me entregar. Mas você serviu o meu ministério, você foi meu discípulo. Então esse ato, eu estou declarando que eu reconheço a autoridade que está na sua vida. Pedro ia negar. Jesus lavando o pé de Pedro e dizendo assim, quando o galo cantar 3 vezes, você vai dizer que nunca me viu. Mas Pedro, você trabalhou comigo, você me serviu, você me acompanhou. Então o que Jesus quer dizer? Não importa o que vão fazer com você, importa é o que você está externando e reconhecendo. Não importa se seu pai não te criou, pega uma bacia de água e vai dizer assim, ó, eu estou aqui porque eu quero te reconhecer como figura de autoridade de pai. Mas ele não foi meu pai, mas ele foi escolhido por Deus para te gerar. Então ele é seu pai. Se fosse assim, Jesus tinha chamado em particular, tinha lavado um pé dos discípulos separados. Vou lavar só dos bonzinhos, só do que eu gosto. Se foi esse padrasto que te criou, Deus escolheu ele para ser seu pai. Lava os pés e diz assim, eu reconheço sua paternidade sobre a minha vida. Aleluia. Para reconhecer figura de autoridade, bacia de água e toalha. Eu estava ministrando a Jocum uns 3 anos atrás. Tinha um pastor na sala. E isso eu chamo de tarefa e chamo de reeducação espiritual.
E ele me escutando, anotou tudo, e ele escreveu um livro, e ele mandou para mim. A importância da bacia e da toalha. Deus deu uma palavra para ele. Pensa no entendimento sobre isso. A bacia, a água e a toalha. Você não lava um pé de alguém de pé. Você tem que se ajoelhar. Então, se você não quebranta, se você tem uma estrutura de orgulho, porque rejeição, estrutura de orgulho e poder são três coisas que caminham junto. Se a gente for rejeitado pela figura de autoridade, entra o orgulho. E a Bíblia fala que Deus resiste o soberbo. Não é o diabo, é Deus. E tem muita gente que Deus está com a mão no seu peito resistindo você. Rejeição, orgulho e poder. Você achou que você ia vencer sozinha. Você achou que você não ia precisar de ninguém. Mentira. Nascemos. Presta atenção, lembra? Então eu vou precisar dessa pessoa. Não tem como me livrar disso. Então a melhor forma de quebrantamento, de humilhação, de reconhecer. Eu conto que quando Deus falou para mim lavar o pé do meu esposo, eu estava num retiro, a primeira vez que a pastora Silvia pregou deve ter uns 7 anos. Se lembra? Uns 7 anos, né? Por aí, né? 7, 8 anos, né? Foi nessa época. Tinha uma pastora pregando lá. E ela estava falando de outra coisa. E Deus falou assim para mim: quando você voltar para casa, você vai pegar aí que nasceu esse negócio. Vai pegar uma bacia, uma toalha e vai lavar os pés do pé do seu esposo. Ah, mas querida que eu era, tipo, o que é lavar um pé, né? Eu lavei aquele corpo todo, beijo, abraço. Fácil. E eu achei. Fui para casa no domingo de tarde, cheguei, falei, segunda-feira eu vou fazer. Acordei, fiz meu devocional, falei, vai ser agora. Deus falou assim, vai lá e pega o seu melhor perfume e coloca nessa água. Fui lá, esquentei a água, porque não vai botar água gelada no pé dos outros não, pelo amor de Deus, ninguém merece. E com excelência, comprei uma bacia, comprei uma toalha, peguei o perfume, joguei. A gente morava em Itajaí, era uma casa e o escritório era lá no fundo, como daqui lá na porta. E eu com a bacia, olhei, estava fazendo devocional, estava tocando uma canção, falei, que ambiente lindo, é aqui. Me deu uma crise quando eu cheguei na porta, a minha perna tremia. Eu comecei a chorar e falei assim, meu Deus, eu deixei a minha vida em São Paulo, eu vim servir esse homem em Santa Catarina, eu cuido dos 3 filhos, eu adotei os filhos dele. Não vou fazer não, isso aqui não é Deus que falou comigo não. A pastora nem estava pregando isso. Fui lá e joguei água fora. Guardei a bacia. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, eu falei, vai acabar meu perfume. Custou R$300. É hoje ou nunca, verdade? Se eu não vou fazer, eu vou fazer porque meu perfume vai acabar. Para te ver o tamanho da dificuldade que a gente tem. Aí no terceiro dia eu falei, Deus, você vai ter que descer aqui, e sozinho não dou conta não. Fui lá, chorando, tremia. A água chegava a pular fora da bacia. Fiquei de joelhos, ele olhou para mim, que isso? Eu falei, só deixa eu fazer, depois a gente conversa. Abaixei, olhei para ele e disse, eu quero te reconhecer como figura de autoridade de sacerdote. Porque eu não quero mais ficar no comando de Jezabel sobre a minha vida. Eu reconheço que Deus escolheu você para me proteger, para me afirmar. Eu recebo e entendo essa submissão. E comecei a lavar. E orei com ele e tal. Quando eu terminei, ele estava sentado, ele me colocou no colo dele. E ele me chama de gata. Ele falou assim, gata, o maior medo da minha vida é que você nunca reconhecesse o meu sacerdócio. Chorando. E aí Deus, que não brinca em serviço, falou assim, agora fala para ele que por ele você vai parar de fazer cura, restauração, que por ele, para servir ele, o ministério dele, você para o Senhor. Uau, você não sabe a dor da minha alma, porque eu não sei fazer outra coisa, eu fico perdida. E eu falei, se for preciso, se você quiser, eu paro tudo hoje para servir o seu ministério. E eu nem gosto de evangelização, não gosto, não sei.
Deus mudou o meu ministério a partir daquele dia. Ele me oferece para pregar, eu fico doida. Você tem que trazer minha esposa aqui para ministrar. Eu falo, meu filho, para com isso, em nome de Jesus. Ele me proibia, não me deixava pregar. Para eu ir para EFOL ajudar, era suada. A Ali lembra, a gente orava, porque ele resistia até na última hora. Eu não fui para EFOL agora no mês de maio. Por que você não vai para EFOL? Eu falei, me manda. Quando eu não viajo, ele fala assim, nossa, mas tem que ser não viaja, né? E ele tinha dificuldade de me liberar, porque a nossa unção, do nosso chamado, da nossa vocação está no nosso marido. Ele é que nos abençoa. Então o que eu quero dizer com isso? Não se limite em viver tudo que você viveu. Nós vimos aqui Deus remindo terra, Deus recolhendo sangue, Deus curando, Deus tirando pessoas de cativeiro de abuso, Deus tirando você de Tobi, te colocando em Gileade. Não se paralisa, dá continuidade nisso. Amém. Vai lá se consertar com a sua sogra, que ela é sua figura de autoridade. Aleluia. Ela é uma função de maternidade na sua vida. Glória a Deus. E tem gente que não deixa a sogra entrar dentro de casa, não deixa a sogra ficar com o neto. Vai lá lavar o pé dessa pessoa. Vai lá honrar quem Deus colocou na sua vida. Vai lá se falar. Sabe por quê? A gente fala assim, mas o abuso. Gente, um abuso incestuoso dentro da família, como eu não vou fazer um caminho de volta? Aquela pessoa do meu sangue. Como eu não vou lá sentar com essa pessoa? Eu sentei com meu pai antes dele morrer. Eu falei assim, o pai lembra o que o pai fazia? Porque ele estava alcoolizado. Então não sei se ele lembra. Porque diz que quem faz não lembra, mas quem recebeu lembra, né? O pai lembra disso? Não. Só que o olho cheio de lágrimas. Não chorava de jeito nenhum. Mas o pai fez, o pai precisa se arrepender. O pai tocou na minha inocência. O pai roubou a minha identidade, da minha sexualidade. O senhor precisa se arrepender. Tem coisas, como eu disse, Deus criou o mundo sobre a palavra. E quando ele fez o homem com a sua própria mão, não deu certo. E aí ele começa a profetizar que Jesus vem. Jesus começa a ser anunciado. Tudo só vai falando. E quando ele vai mandar Jesus, ele manda o anjo anunciar e falar para o pai e para a mãe. Olha o que Deus faz, que nós não queremos falar nada. Deus perdoa pecado. Perdoa, concordo. Deus é ótimo em perdoar pecado. Mas em Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas, confessai as vossas mazelas, confessai as dificuldades, confessai os seus cativeiros, confessai aquilo que vos prende a Deus, não, a uma pessoa, porque a oração fala de humano, não fala de espiritual. A oração de um justo vai curar a sua vida. Aleluia. Talvez essa pessoa vai te liberar. Meu pai me liberou. Há uns anos atrás, há 2 anos atrás, minha avó com 100 anos, a mãe da minha mãe, meu tio me liga e fala assim, ele me chama de filha, eu não sei, a sua avó está doente, não tem mais o que fazer, e Deus fala que vai recolher, não recolhe. O que eu quero dizer com isso? Que caminho de volta não acaba. Vai eu lá para o Mato Grosso do Sul, pedi licença para todo mundo, falei, tio, eu preciso ficar sozinha com a avó. Ela deitada, debilitada, fui no ouvido dela e falei assim, vó, a senhora precisa perdoar minha mãe. Minha mãe com 17 anos, ficou grávida, fugiu com meu pai do Paraná e foi morar em Rondônia. E nunca mais voltou para casa, porque morreu com 42 anos de idade. E a minha avó começou a chorar, porque minha mãe nunca voltou para pedir perdão. Eu falei assim, vó, eu quero pedir perdão porque minha mãe fugiu. Eu quero pedir perdão porque minha mãe engravidou. Vó, eu estou aqui no nome da minha mãe. Eu quero liberar a vida da senhora. Ficou boazinho. Durou mais 1 ano, você não acredita. E faleceu com 101 anos. Então o caminho de volta não acaba. Há 4 anos estou na minha casa lavando louça, porque não é lavando, eu gosto de falar só para falar da máquina.
Deus fez máquina de lavar louça. Lavar louça não é Deus. É sim, gente. Não é. Tem todo dia na pia, não pode ser. É sim. Todo dia tem um copo, tem um... Isso é outra Deus. pregação. Isso é pra amanhã, né? Tá, lavar louça é de Deus, mas Deus fez a máquina de lavar. Não vou entrar em detalhes com essa pessoa. Ele estava colocando a louça na máquina. Estava lá, sabe quando você coloca uma música e fica toda empolgada na sua casa, e cantando, e sentindo a presença de Deus, e Deus vem e tal. Eu toda feliz da minha vida. E Deus bem doce falou assim: você abusou a sua irmã. A mesma coisa que fizeram com você, você fez com as suas irmãs, e você fez com as suas amigas. Há 4 anos atrás eu descobri que eu era abusadora. Trabalhando com libertação há muitos anos. Sabe quando você leva um choque assim, você não sabe o que você faz? Era eu. E aí quando eu fui entrar assim no lugar, eu sou assim: para. Não é o porquê, é o pra quê que eu estou falando isso para você hoje. Você sempre esteve pronta, mas a sua irmã não estava. Agora ela está pronta, você vai fazer um caminho de volta com ela. E foi o que eu fiz. Fui lá na minha irmã em Rondônia, sentei com ela, falei: você não lembra, você era uma criança, mas a mesma coisa que faziam comigo, eu fazia com você. Eu quero te pedir perdão, quero te tirar desse lugar. Orei com a minha irmã. Minha irmã tinha casado com um homem católico que não se convertia de jeito nenhum. Ela ia para a igreja e aquela velha história, ele ia para o boteco. Eu disse assim: eu destravo a sua vida, eu destravo o seu casamento. Tudo que foi amarrado por esse abuso, a partir de hoje, acabou. Meu cunhado se converteu. Hoje, eu choro porque eu entro no Face, eles estão cuidando de casais. E ele manda mensagem para mim, que ele fala que eu sou a cunhada predileta dele. Fala assim: ô minha cunhada predileta, ora por mim, porque hoje nós vamos ministrar. Católico, romano, apostólico, incrédulo e outras coisas. Se converteu. Esse mérito não é meu, talvez essa raiz que está na sua vida, que Deus vai trazer à luz, prende até a conversão do seu marido. Você já orou, já jejuou, já profetizou e não aconteceu. Então o caminho de volta, ele não vai acabar na sua vida. Só que não adianta você ser ministrada e não executar isso. Não adianta. Você vai passar 20 ministrações, vai na pastora Neuza, vai no pastor Cote, vai na pastora Muracá, faz: minha vida não mudou. Porque não depende de nós, depende de você. Se você sofreu algo incestuoso, você tem que resolver. Se alguém te fez alguma coisa, você precisa resolver. Foi um professor? Foi um pastor? Quem foi? Qual a figura de autoridade que paralisou sua vida? Aí muita gente fala assim pra mim: ah, mas eu vou na minha mãe, eu almoço com ela. E eu falo: e daí? E daí? Eu almoço com morador de rua, eu almoço com prostituta, e daí? O que é isso? Não, a Bíblia é clara, fala lá em Malaquias 4, se eu não entender, Deus vai ter que mandar o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não fira a terra com maldição. Nós estamos sendo feridos com maldição, porque o que é converter? Se relacionar. O que é converter? É falar. O que é converter? É amar essa pessoa incondicionalmente. Ah, mas eu vou ter que conviver. Um problema seu. Se foi da família, você vai ter que conviver. Se foi um amigo, um vizinho, não sei. De repente Deus coloca ele lá dentro da sua igreja, ele está sentado lá, você quer morrer. Já viu a ex do seu ex que congrega com você? Ela só está lá porque você não fez o caminho de volta com ela ainda. Quando você fizer, ela vai embora. Porque Deus vai gerando situações na sua vida para mostrar para você. Sabe aquela pessoa que te feriu, que você encontra ela do nada, no meio de 250 mil habitantes, você está andando na rua e dá de cara com aquela pessoa, e dá um negócio aqui dentro, né? As pernas, sabe assim, eu sei discernir isso aí. E você faz cara de paisagem, né? E vai embora.
Deus falou assim: oh, meu filho, minha filha está aí, me libera, fala assim: eu te perdoo, eu te abençoo, vai com Deus. Porque Deus não faz nada de graça na sua vida. Deus não vai fazer você encontrar uma pessoa de 20 anos atrás só porque vocês eram bons amigos. Deus vai gerando situações e eu preciso entender. E eu sei que os meus caminhos de volta não acabaram. E o dia que Deus achar que eu estou pronta para mais um, eis-me aqui, eu vou fazer. Vou fazer. Então é esse entendimento. Não acha que se a Ali me atender, a pastora Ali me atender, vai ser só isso. Não, eu tenho uma responsabilidade. E se você não se responsabilizar por aquilo que você recebeu nesses dias, vai anular na sua vida. E você vai ter que fazer tudo de novo. Anula. Quando eu recebo uma cura, presta atenção. Meu Deus, eu preciso terminar. Vamos lá. Estuda sobre as curas de Jesus. Eu sou apaixonada pelas curas de Jesus. Jesus curava e ele fazia um caminho de volta para a pessoa. Então ele curava alguém e dizia assim: ó, vai e não peques mais. O que ele queria dizer com isso? Que essa pessoa, como filho, ia ser tentada nesse pecado, mas que ele fez um trilho para ela andar. Ela não precisava pecar. Para cada cura Deus dá uma palavra. Para outra ele diz assim: vai porque tua fé te salvou. Ele queria dizer que aquela pessoa não precisava fazer mais nada, que ela ia morar no céu. Não, ela ia ser tentada, ela ia passar provação, ela ia passar muitas coisas, mas ele ia lembrar o que? Eu tenho fé. Então se eu tenho fé, eu rompo até a minha salvação. Para cada um ele dizia: se você estudar as curas de Jesus, Jesus não mandou ninguém embora sem uma palavra. Eu gosto quando ele fala assim para um cego: vai e não fala para ninguém. Eu falo assim: ele era fofoqueiro, né, Senhor? E aí o Senhor está dizendo assim: não foi mais fofoca na sua vida nunca mais. Deus está dizendo assim: o que está matando você é o tanto que você fala, é o tanto que você conversa. Então vá lá primeiro, dá uma oferta como Moisés lá no templo, que a sua lepra foi curada. Não fala para ninguém. Para cada um, estuda as curas de Jesus. Para cada um ele deu uma palavra. Então você tem uma palavra para sair daqui, eu estou te dando. Vai fazer o seu caminho de volta. Compre uma bacia, uma toalha e fala: Deus, desce em mim e eu vou mudar a minha história. Glória a Deus. Talvez você tenha que lavar o pé do seu filho porque você o rejeitou, porque você não se sente mãe dele. Senta ele e fala assim: eu quero te reconhecer como filha, eu quero te reconhecer como filho. Eu me coloco no lugar da maternidade na sua vida. Cada um sabe o caminho que tem que fazer. E Deus está dando uma palavra para você. Eu não gosto de ministrar. Eu entendo porque eu encerro as coisas, porque isso está em mim. Porque eu não entendo. Um abre o caminho. Foi o que a pastora Patrícia fez. E agora eu estou dizendo que você tem que seguir nesse caminho. E ele não vai acabar nunca até Jesus voltar. Nunca. A primeira coisa que a gente fez, vai fazer 14 anos que a gente está no Ministério Mevan. A primeira coisa que eu e o Alexandre, quando a gente foi para o Mevan, porque não tinha a nossa igreja que a gente congregava em São Paulo, nós pegamos uma bacia e uma toalha e a gente foi lá lavar o pé do apóstolo Luiz, reconhecendo ele como figura de autoridade sobre as nossas vidas. E ele é isso, ele é minha autoridade espiritual. É o apóstolo que eu preciso do apostólico e do profético para entrar nos lugares que eu entro. E nós estamos lá até hoje. Vontade de sair da igreja? Eu tenho todo dia. Você também tem? Só que eu não saio. Porque o problema não é a igreja, o problema é eu. Na casa do seu pai era 1000 maravilhas todo dia? Não. A casa do seu pai e da sua mãe é a representação do que você vive dentro da igreja com as suas figuras de autoridade. E muitas das vezes a gente se rebela contra a figura de autoridade porque a gente não tem o pai e a mãe como figura de autoridade. É Deus, pai e mãe. E aí como eu vou me submeter a um líder, a um marido, a um professor?
Hoje eu oro e jejuo pelos professores, porque não são reconhecidos como figura de autoridade. E eu entendo que o professor, ele é a sequência da paternidade dentro de casa. Mas o professor, ele é o ruim, ele é o megera, é o tudo. Porque do mesmo jeito que um filho trata o pai, trata um líder que ensina. Então, gente, presta atenção. Nós precisamos consertar as coisas para que o nosso pai possa voltar. Deus não vem buscar filhos que não estão conectados. Deus não vem buscar os seus filhos que não entenderam o propósito. Tudo que você precisa está na Bíblia. Amém? Fica de pé comigo. Eu quero orar com você.